E aí, tudo bem? Aula número 10 gravada, vamos falar um pouco sobre tonalidade. Na flauta também é preciso a gente saber o que significa tonalidade, né? O que é tonalidade. Pausa aí, tenta ler o que quer dizer essas frases aí para a gente entender um pouco. Assim, no meu ponto de vista, a tonalidade é o que vai indicar a altura da música que você está tocando. Enfim, tem várias maneiras de expressar, mas porém tem o mesmo significado, né? Por isso que é importante a gente saber um pouco de tonalidade. E aí você está tocando uma canção de repente bem simples, com as notas todas naturais, e de repente tem alguma canção que você gosta, só que ela tá com bastante sustenidos, bemóis aí. E aí você fala, poxa, a outra era tão fácil, por que essa é tão difícil? Essa questão da tonalidade é bem interessante. Quando você começa a estudar um pouco das escalas, você vai ver que determinadas notas precisa ficar com distância de certas notas para fazer sentido. Então, assim, a gente precisa estudar bastante tonalidade. Eu sei que eu estou enchendo muito aqui, linguiça, como diz o outro, mas as tonalidades, elas foram feitas justamente para definir o melhor som, assim, talvez entre alguns instrumentos, naipes, né, dos instrumentos, e também sobre a nossa voz, né? Porque de repente o seu tom é diferente do meu, né? Ela precisa, na verdade, assim, de intervalos musicais. Enfim, cara, é muito extenso para a gente falar, mas resumindo, as tonalidades vêm aí para a gente conseguir tocar as canções, cantar em várias alturas, né? De repente você tá tocando uma canção aí, ela tá com um tom mais suave, né? Ou então assim mais agudo, ou então mais grave. As tonalidades geralmente entram nessa situação aí. É claro que se eu for falar de acordo com os manuais aí vai ficar um pouquinho meio complexo para a gente entender, mas a dica que eu dou para vocês busca assim bastante informação. Aqui, como meus vídeos é curto, não dá pra gente falar muito, né? Então assim, a tonalidade vai te levar a várias situações para você tocar várias canções e fazer com que uma fique diferente da outra na questão da altura, né, do timbre ali, para dar uma sonoridade legal. Se você for comparar de repente o seu o seu tom de voz com o de outra pessoa, você vai ver que é um pouco diferente. Às vezes você até consegue cantar ou tocar o seu instrumento na altura de determinado instrumento, tá? Mas isso vai fazer com que é interessante a gente falar sobre as tonalidades, né? Você vai ouvir muito isso aí no seu decorrer de sua vida quando você está estudando música, tom, né? Tom, semitom, eles fazem uma combinação dessas notas aí, galera, para ter sentido, igual vem falando para trás aí, tá? Então é mais ou menos assim. Eu quis falar algumas coisas aí, vocês vendo aí a questão da posição dos dedos aí da flauta, mas eu vou colocar mais assunto relacionado aí às tonalidades. Quando a gente procura só um conteúdo sobre isso, tem mais informações lá, tá? Então, até a próxima aula aí e vou trazer mais assunto relacionado. Fui!